Todo mundo sabe que o herói mais legal da Marvel é o Cavaleiro da Lua. Não tem discussão. E como tantos heróis dos quadrinhos, a primeira aparição dele foi como um antagonista de um outro herói. Eu tive de cara uma identificação com ele porque ele protege os viajantes da noite. Além de eu funcionar melhor de noite, eu trabalhei muito tempo nesse horário. Além de umas outras questões aí, então eu posso dizer que ele é um dos meus heróis favoritos. A Panini lançou aqui no Brasil a coleção Paladinos Marvel, no qual ela conta a primeira aparição e umas outras histórias marcantes de alguns heróis. Entre eles, o Cavaleiro da Lua, o Luke Cage, o Demolidor, o Justiceiro. Mas exatamente essa aqui, que estava em promoção numa banca de revistas em Tramandaí por 15 pila. E nessa primeira aparição ele surge como um mercenário contratado para derrotar e capturar o lobisomem. Sim, o lobisomem é o mocinho da história. Werewolf by Night, ou O Lobisomem na Noite, número 32, é um quadrinho de 1975, escrito pelo Doug Moench, ou Moench, acho que é assim, e com as artes do Don Perlin e do Howie Perlin. Mas para saber como ele roubou esse protagonismo do lobisomem na sua primeira aparição, vem comigo. Nesse momento entraria uma vinheta e tu perderia alguns segundos preciosos da tua vida assistindo ela ou pulando. Acontece que o personagem principal do conto era para ser o Jack Russell, o lobisomem, o homem que se transforma em lobo em noites de lua cheia. Só que o Mark, ainda com K, Spector, rouba a cena nessa primeira aparição dele como mercenário. Como reza a lenda, para deter um lobisomem é preciso uma bala de prata. Ou seja, se tu for pobre e não tiver nenhum utensílio de prata, tá ralado. E quando apareceu o lobisomem, se tu der um soco nele com um anel que teu namorado disse que era de prata e não acontecer nada, já sabe. E foi pensando assim que o comitê, um bando de velhos brancos e ricos com interesses obscuros, criou um uniforme com luvas e botas de prata para o Cavaleiro da Lua. E o quadrinho já começa na porradaria. Não tem nenhuma introdução explicando. As explicações vão vir depois. Primeiro bate e depois explica. Além de uma soqueira de prata, o Cavaleiro ainda arremessa pequenas luas que ele utiliza mais ou menos como shurikens. As estrelas ninja, sabe? E tudo que nós temos são os diálogos e os pensamentos do lobisomem sobre o quanto ele tá apanhando e que ele não tem a menor chance de reverter. Depois de muito apanhar e cair, finalmente a gente tem a explicação de o que tá rolando. Na noite anterior, o Jack Russell foi esquiar, mas pelo visto ele não olhou o calendário lunar e acabou virando o bicho peludo. Nisso ele perde o controle e ataca uma menina de 7 anos. Pra sorte dela, o melhor amigo do Jack Russell estava por lá e acaba salvando a menina. Só que se colocando no lugar de vítima. O lobisomem acorda sem lembrar de nada e procurando pelo seu amigo, que nesse momento já tá numa UTI hospitalar quase morto. O Jack consegue achar sua roupa de gente e volta de táxi para casa. E aí, num breve diálogo, que pode passar até desapercebido, a gente tem um contexto da situação que estava rolando na época. Mais precisamente na metade dos anos 70. O motorista do táxi diz que os árabes e os texanos estão rolando na grana enquanto a gente está na dureza. Isso porque os Estados Unidos apoiaram Israel na guerra chamada Yom Kippur. Com isso, os países do Oriente Médio que exportavam petróleo se negaram a vender para os Estados Unidos, o que fez com que os preços dos barris disparassem. Como resposta, em 1975, o Congresso americano criou uma lei que foi assinada pelo Gerald Ford, a Lei de Política de Conservação de Energia, que criou reservas subterrâneas de barris de petróleo caso rolasse uma outra crise de abastecimento. Duas das maiores reservas ficavam em Freeport e Wayne, no Texas. O Jack chega em casa e seu pai lhe informa sobre seu amigo que está na UTI porque foi retalhado por algum animal. Aí ele percebe o que fez e vai pra lá. Chegando por lá, ele conversa com a Topaz e com a irmã dele, a Lisa. Brabão consigo mesmo, ele dá um soco na parede e quebra a mão. Buh! Ele quer levar a Lisa pra casa, mas a amiga diz que é melhor não. Ou seja, as duas sabem da licantropia dele. Indignado, ele volta pra casa e é aí que o Cavaleiro da Lua entra de novo na história, porque ele já tá lá o esperando. O pai do Jack segura o Cavaleiro enquanto pode, enquanto o Russell sai correndo e já se transformando em lobisomem. Ele é seguido e eles caem na porrada. E nesse momento nos é apresentado o comitê e como eles escolheram o Spector e o entregaram o uniforme. Além de uma promessa de $10 mil caso ele entregue a criatura. Aí aparece uma breve história, tipo um conto secundário dentro desse quadrinho retratando alguém que tá caçando o Raymond Cooker, que também já foi um lobisomem, mas tá curado da maldição.
Só que isso vinha de quadrinhos anteriores de Werewolf by Night e vai continuar nas próximas edições. Mas como não quer dizer muito sobre o Cavaleiro da Lua, não vou avançar muito. As meninas chegam na casa da Topaz e um homem que se identifica como francês, que é o piloto do helicóptero do Cavaleiro da Lua, entra pela janela para raptá-las. E o primeiro quadrinho com a aparição do Cavaleiro da Lua termina com as gurias sendo levadas como cativas e o lobisomem também após levar uma surra. O conto vai continuar na edição 33 de Werewolf by Night e começa com a polícia chegando ao local porque alguém denunciou um nerd vestido de herói lutando contra um lobisomem, mas o helicóptero já estava levando ambos. No helicóptero estão o francês, as duas meninas como cativas e na escada o cavaleiro segurando o lobisomem. Só que o Jack Russell acorda e ataca o seu agressor. Ambos caem e continuam lutando. Dessa vez o lobisomem estava fazendo frente, ele consegue até derrubar o Cavaleiro da Lua. Mas, por seu azar, ele começa a voltar à sua forma humana e aí perde as suas forças sobrenaturais, então fica fácil desmaiá-lo. Finalmente, ele e as duas meninas são levados até a sede desse tal de comitê. O Cavaleiro da Lua cobra os $10.000, mas eles se negam, pois eles pediram um lobisomem e receberam um garoto normal. Rola uma discussão e eles revelam que querem tê-lo como mascote para assassinar os inimigos em nome do comitê. Eles ficam esperando a lua cheia aparecer e aí ele se transforma dentro da jaula. Os membros do comitê dão parabéns ao Cavaleiro da Lua por ter capturado a criatura e oferecem o dinheiro. Nisso, as duas meninas revelam que isso é uma maldição, que o Jack sempre lutou para não ferir ninguém e que ele luta diariamente contra os seus instintos e blá blá blá. Já o líder do comitê argumenta que isso tudo é besteira, que ele é só uma fera. Nisso, o Mark Spector tem uma reviravolta lá a Darth Vader e fica bom, dizendo que ele é só uma fera mesmo, mas que é mais honesto e mais digno que eles e uma fera que luta para ser livre. E esse é o tipo de luta que ele apoia. Assim, ele liberta o lobisomem da jaula e juntos eles eliminam os membros desse tal de comitê, enquanto eles gritam coisas como eu sou só um empresário, eu só vim porque disseram que eu sou bom pra economia. A Topaz e a Alyssa são soltas pelo cavaleiro e o líder do comitê fica implorando pela sua vida, com argumentos do tipo, sou um cidadão americano, eu tenho meus direitos. Direitos que ele negou ao cativo ao jogá-lo numa jaula. Por fim, todos os membros do comitê foram mortos ou fugiram, e o lobisomem vai pra cima do Cavaleiro da Lua, que por sua vez foge, com o argumento de que só lutou contra ele por causa dos $10.000, que ele não faria isso de graça. No final ele fica com o dinheiro, enquanto o lobisomem sai vagando na noite. Um bando de velhos ricos e escrotos não tem coragem de fazer nada. Por isso que eles se escondem atrás dos seus ternos e de suas mesas e pagam para que alguém faça as coisas sujas por eles. Ou tu acha que o dono da loja X lá sabe dobrar uma roupa e passar a própria camisa? Só que na hora do vamos ver é a sabedoria popular que manda. Tem mais cultura para colher na periferia do que numa sala de reuniões. Ou seja, não adianta ter dinheiro, altos cargos, não sei quantos diplomas, ninguém vai dizer, olha lá, ó, o cara diplomado, mas vão dizer, olha, ó, o cara tomou um pau do mendigo bêbado na rua. E apesar de sempre ter uns otários pra cultuar os Elon Musk da vida, tem uma hora que eles caem na real de que não adianta trabalhar pra enriquecer. Enfim, foram nesses dois quadrinhos que o Cavaleiro da Lua roubou o protagonismo e fez por merecer a sua própria revistinha, com um pano de fundo muito mais elaborado e místico, com a questão das múltiplas personalidades e ligação com a mitologia egípcia. Obrigado por assistir, vou deixar aqui como sugestão uma playlist sobre outros quadrinhos que eu já falei sobre por aqui. Valeu!